Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, desta vez para explanar a lição 8. A lição 8 ela é dividida em duas partes. A mensagem de Jesus, o reino de Deus, e a segunda parte, o reinado de Deus já teve início. Eu sou Jailson Vieira, sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga, e nessa semana nós estamos na lição 8 do Discipulado Cristão. Senhor Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos por até aqui o Senhor ter nos abençoado. Clamamos para que a mensagem que vai ser transmitida nesse momento possa mudar os nossos corações e nos levar para uma vida renovada no poder do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te clamamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós já estudamos a lição 1, a necessidade humana é o problema do pecado. A lição 2, fracasso de Israel em representar o reino de Deus. A lição 3, conhecendo a palavra de Deus. A lição 4, quem é Jesus? Que corresponde à lição 3 da revista impressa. Lição 5, caráter de Jesus, corresponde à lição 4 da revista impressa. A lição 6, o ministério de Jesus, corresponde à lição 5 da revista impressa. A lição 7 da semana passada, o novo mandamento, corresponde à lição 6 da revista impressa. A lição de hoje é a lição 8. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a mensagem de Jesus. Qual era a mensagem de Jesus? O reino de Deus. E a segunda parte é mostrar que esse reino que Jesus pregou já teve início. Na revista impressa, a lição que nós daremos nessa semana corresponde a duas lições da revista impressa. A lição 7 e a lição 8. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico base da lição 8 está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa aula tem os seguintes objetivos: demonstrar a importância do ministério de João Batista, que veio antes do Messias, expor o perfil do Messias esperado pelos judeus e o de Jesus de Nazaré, o real Messias ou Cristo. Descrever o reino de Deus, bem como os sinais e o perfil dos cidadãos desse mesmo reino. Amém? Primeira parte da lição é a mensagem de Jesus. Nós falamos quem é Jesus, o seu caráter, o novo mandamento que ele deixou e a mensagem principal de Jesus é o reino de Deus. Nós abordaremos a lição em 3 tópicos. Primeiro tópico, João Batista, o último precursor do reino de Deus. O segundo, Jesus, o fundador e iniciador do reino de Deus. E o terceiro, o estabelecimento do reino de Deus. Primeiro tópico, João Batista, o último precursor do reino de Deus. Precursor é aquele que vem antes.
João Batista, ele foi profetizado por Malaquias. Malaquias, o último profeta literário do Antigo Testamento. Profeta literário é o profeta que escreveu o livro. Porque teve profeta que profetizou, mas não escreveu o livro. O Malaquias profetizou e escreveu o livro. Ele viveu 400 anos antes de João Batista. Batista, irmãos, quer dizer o batizador. Não é um sobrenome. Aí Malaquias, ele profetizou que o Senhor viria ao seu tempo. Está escrito no livro que leva o nome dele, no capítulo 3, no versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Antes da vinda do Senhor, viria o profeta Elias, que promoveria uma conversão do seu povo. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 está escrito: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Pelas Escrituras, sabemos que esse Elias não podia ser Elias o tisbita, porque o profeta Elias tinha sido miraculosamente transportado aos céus. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, até o segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, descreve a trajetória de Elias. Se não era Elias o profeta, de quem Malaquias estava falando? O anjo Gabriel anunciou a Zacarias, pai de João, o batizador, que o ministério de João seria semelhante ao de Elias. Isso mesmo, antes de João nascer. No Evangelho, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Gabriel diz que João desenvolveria um ministério parecido com o de Elias, inclusive vestindo-se de forma semelhante. Então, quando Gabriel diz no espírito e no poder de Elias, ele está falando que o filho de Zacarias, João, o batizador, teria um ministério semelhante a ele. Mais tarde, no ministério de Jesus, Jesus identificou João o batizador como sendo o Elias que havia de vir. Isso está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, a profecia que Malaquias falou, ela se cumpriu na vida de João Batista. Como foi o nascimento de João Batista? João Batista nasce 400 anos depois da profecia de Malaquias. Zacarias, seu pai, era sacerdote da ordem de Abias. Enquanto oficiava no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel. Embora Isabel, mãe de João Batista, e Zacarias, pai de João Batista,
fossem avançados em idade, ela, Isabel, daria luz a um filho. Zacarias, ao duvidar, emudeceu até o nascimento do menino. Está descrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. O menino recebeu o nome de João conforme ordem do anjo. Esse João Batista teve um ministério, né? Ele foi o último precursor do reino de Deus. Desde o seu nascimento, João Batista causou curiosidade nas pessoas. Lucas, capítulo 1, versículo 66. Ao agradecer a dádiva que Deus havia dado a ele, Zacarias, pai de João Batista, sintetiza o ministério destinado a João cantando um hino. Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos do 67 ao 79. Seu ministério constituía em advertir e conclamar ao povo para o arrependimento e a busca do perdão divino, porque estava se aproximando um momento tão almejado. O reino de Deus estava chegando e havia expectativa entre o povo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 3, descreve parte do ministério de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando vocês estiverem lendo os evangelhos, vocês vão ver que quando Mateus fala do reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Porque o evangelho que Mateus escreveu, ele foi dirigido aos judeus. E os judeus não falavam e não falam o nome de Deus. Por isso que Mateus vai usar a expressão reino dos céus. Já Lucas e Marcos, ao invés da expressão reino dos céus, eles usam a expressão reino de Deus. Então, o reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Amém? Qual era a provável perspectiva de João, o batizador? João acreditava que o reino de Deus era político e nacionalista, como todos os seus contemporâneos. Porém, é claro, ao dizer que sua missão consistia apenas em anunciar a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. O objetivo de João era apenas proclamar que viria alguém depois dele, e esse alguém seria o responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. Primeiro marcador: que papel desempenhou João Batista para o reino de Deus? Muito bem. Se João foi o precursor, Jesus foi o fundador, iniciador do reino de Deus. O Cristo Messias esperado anuncia o evangelho do reino de Deus. Messias é uma palavra hebraica, corresponde a Cristo no grego. Significa ungido. Na visão judaica, o Messias seria descendente de Davi e o grande libertador que restauraria a soberania política de Israel. O evangelista Marcos anuncia que após a prisão de João, o batizador, Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus.
No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, está escrito: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, o Evangelho do reino de Deus vai ser a mensagem principal de Jesus e dos apóstolos. Os judeus acreditavam que com a chegada do Messias, os descendentes de Abraão seriam libertados de todos os seus problemas. Por outro lado, João, prevendo isto, mandou eles tomarem cautela. Em Mateus, capítulo 3, versículos 8 e 9, está escrito: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O batizador com o Espírito Santo. O batismo de João está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Esse era o batismo de João. O batismo de Jesus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era um rito de passagem para exemplificar algo que já ocorrera. O batismo de Jesus marcava uma condição permanente de algo que apenas se iniciaria com tal revestimento. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, João, falando do batismo de Jesus, ele diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O comissionador dos anunciantes do reino de Deus. De Jesus, o fundador do reino de Deus, vem a comissão para que seus discípulos anunciem as boas novas. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 5 ao 7, está escrito: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Em Lucas 10, versículo 9, está escrito: Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o reino de Deus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus fundou o reino de Deus e Jesus comissionou os seus discípulos para continuarem a obra de pregação do Evangelho. Segundo marcador, qual o significado da palavra Messias? Qual era a visão judaica para o Messias? O que é que eles pensavam?
o que significava Messias. Terceiro ponto, o estabelecimento do reino de Deus. Nós vamos falar sobre o conceito de reino de Deus, o que é reino de Deus. A expressão reino de Deus é primeiramente usada por João, o batizador, e posteriormente por Jesus. Qual é a ideia geral do reino de Deus? É um governo ideal, teocrático, que só existira no paraíso, o lugar original e perfeito onde existia plena harmonia entre a humanidade e o Criador e a todas as demais coisas. E essa é a definição da revista Discipulando, ciclo 1. Qual é o conceito de reino de Deus? O reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. O pecado nos privou da governabilidade divina. Entretanto, cada servo seu que se submeteu a Deus no decurso da história faz parte deste reino. Cristo, o último Adão, vem restaurar a criação, submetendo-a ao Criador por intermédio do reino de Deus. Quais são os sinais do reino de Deus? Os sinais mostraram o que significa ser governado por Deus, que não faz distinção e apontam para um mundo em que não há espaço para doenças, tristezas, angústias ou dor. Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 21 e 22. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. Então, estes eram os sinais de que o reino de Deus já havia iniciado. Se o reino já iniciou, então existem os cidadãos do reino de Deus. O que significa ser cidadão no aspecto físico? Significa que breve viria uma era em que no mundo não haveria espaço para doenças, tristezas, angústias ou dor. Ser cidadão no aspecto social. Quem quiser ser o maior tem que ser como menor. No Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos do 22 ao 24, está escrito: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. O cidadão do reino de Deus deve viver na dimensão do reino de Deus. Deve ser humilde e servo como Jesus é. Marcador de número 3. Qual é o conceito de reino de Deus? Qual a grande mudança que este reino proporciona aos seus súditos? Conclusão. Jesus Cristo
é para nós o grande exemplo de alguém que não só pregou, mas viveu integralmente a mensagem do reino de Deus. Como Deus teve a disposição para se humilhar, tornando-se servo obediente até a morte na cruz, para nos conceder a salvação. Paulo nos exorta para que haja em nós o mesmo sentimento, de forma voluntária e sem constrangimento, de maneira que esta ação seja a maior pregação do Evangelho em nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós passaremos para a segunda parte da lição 8, que é o reinado de Deus já teve início. Nós vimos na primeira parte que o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre toda a humanidade, que João Batista foi o precursor do reino de Deus, Jesus Cristo foi o fundador e iniciador do reino de Deus. Ele demonstrou, por intermédio de sinais, o que aconteceria numa era futura. E por intermédio da pregação do Evangelho, os que creem vão se tornando súditos do reino, cidadãos do reino, e já estão vivendo como se o reino já estivesse de fato estabelecido aqui na terra. A segunda parte, nós vamos abordar o reinado de Deus. Deus já começou a reinar. Como é que é isso? Nós vamos explicar a partir de agora. O texto bíblico base se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 11. Está escrito assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Nessa segunda parte da aula, nós temos 3 objetivos. Primeiro é esclarecer a natureza do reino de Deus, a complexa natureza do reino de Deus. Segundo é identificar o reino de Deus na atualidade, como age o reino de Deus na atualidade. E o terceiro é reafirmar a verdade de que o reino de Deus se completará no futuro. Segunda parte da aula, o reinado de Deus já teve início, tem 3 tópicos: a natureza do reino de Deus, o reino de Deus na atualidade, o reino de Deus se completará no futuro. Primeiro tópico, a natureza do reino de Deus. Essa palavra natureza quer dizer essência, propriedade, característica. Quando nós falamos natureza do reino de Deus, nós estamos falando das características, o que é que caracteriza, quais são as propriedades, qual é a essência do reino de Deus que Jesus ensinou acerca do início desse novo tempo.
As primeiras qualidades do reino de Deus é que ele é temporal, quer dizer que ele iniciou no tempo, e que ao mesmo tempo é eterno. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, porque era uma ameaça aos religiosos judeus, está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 46 ao 48. O motivo de Jesus ser preso. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então Jesus era uma ameaça aos líderes religiosos. Pilatos, ao inquirir Jesus, descobre o motivo dele ser entregue pelos religiosos judeus. No Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Em Mateus, capítulo 27, versículo 18, está escrito: porque sabia que por inveja o tinham entregado. A resposta de Jesus a Pilatos, ela se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. A falsa acusação dos religiosos. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Em João 18, 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Entendemos que naquela ocasião, naquele agora, o reino de Deus não oferecia nenhuma oposição ao governo de César. No entanto, haverá um momento em que, nas palavras do Cristo, o reino de Deus envolveria o governo terreno. Conclusão: o reino de Deus é temporal, porque teve um início, ao mesmo tempo que é eterno, pois nunca terá fim. Em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33 está escrito: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. As duas primeiras características do reino de Deus: ele é temporal, porque inicia no tempo, e é eterno, porque nunca terá fim. Terceira característica do reino de Deus: que ele é material, e a quarta, que ele é espiritual. O reino de Deus de fato chegou. Isso está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus falou. A manifestação material da chegada do reino de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli
demônios. De graça recebestes, de graça dai. A manifestação do reino de Deus, ela acontece de forma material, porque cura, ressurreição, purificação e expelir demônios são coisas físicas que acontecem no mundo físico. O reino de Deus também é espiritual e ele manifestar-se-á numa outra dimensão. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 29, está escrito: E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, o reino de Deus também é material e também é espiritual. E, finalmente, o reino de Deus é presente e é futuro. O reino de Deus assume o tempo presente. Por quê? Porque ele começa a ser implantado no lugar em que todos os problemas aconteceram. Qual foi o lugar onde todos os problemas do homem aconteceram? Em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A manifestação presente do reino de Deus, ela ocorre no interior do homem, no seu coração, porque foi no coração em que todos os problemas da humanidade começaram. Porém, está escrito que a plenitude do reino será no futuro. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 11, está escrito: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus fala de verbos no futuro, virão e tomarão. Então ele está apontando para uma época futura que o reino de Deus seria pleno. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, está escrito: Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Marcador 4. Quanto à natureza, ou seja, a essência, como pode ser caracterizado o reino de Deus? Nós vimos que são 6 características, 3 pares, né? E aí você, a partir daí, é capaz de responder essa questão. Depois de nós vermos quais são as características do reino de Deus, qual é a natureza, qual é a essência do reino de Deus, nós falaremos agora sobre o reino de Deus na atualidade. Primeiro ponto, a expectativa israelita frustrada. A ideia judaica do reino de Deus. Os judeus acreditavam que o Messias redimiria Israel. A gente percebe isso quando lê o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 21. Está escrito: Ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Os judeus aguardavam um reino político nacional imediato.
Em Atos, capítulo 1, versículo 6, está escrito: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os próprios apóstolos e os discípulos acreditavam que o reino de Deus seria político, seria nacional e seria estabelecido naquela época. Por acreditarem assim, os judeus aguardavam o rei glorioso e não um carpinteiro comum. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O reino já tinha chegado e eles não perceberam nem receberam Jesus, pois esperavam algo diferente. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 9, está escrito: Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Glória a Deus. O reino de Deus, ele é inobservável e não localizável, mas real. O reino não é perceptível aos olhos, ou seja, não podemos observá-lo. Nem está num lugar físico, mas já é real. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Reino se fazia presente entre eles, na pessoa de Jesus Cristo e de seus seguidores. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, a ordem de Jesus indo pregar e dizendo: é chegado. Então, nas palavras de Jesus, o reino já estava presente na pessoa de Jesus e na pessoa dos seus seguidores. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 38, diz assim: o campo é o mundo. A boa semente é quem? São os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então, o reino era real na presença de Jesus Cristo. O reino continua real na presença dos seus seguidores. Então, nós somos uma evidência de que o reino não pode ser observado com os olhos. Ele não está num lugar geográfico, físico, mas ele é real. E nesse reino, a cidadania não depende de etnia, não depende da raça, e sim a aceitação pela fé do reinado de Deus sobre a sua vida. Como é que eu entro no reino de Deus? Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo nos explicou: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus quando recebemos Jesus pela fé. E por intermédio de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que foi prometido a todo aquele que crê. Ponto 2.3 é reino ou reinado de Deus. Como o reino de Deus ainda não é uma realidade geográfica e localizável, mas atua no coração, o termo mais correto para a nossa atualidade seria reinado. Então, na atualidade, Deus ele tem um reinado na nossa vida. E esse reinado de Deus sobre a nossa vida determina uma ética, uma moral. A ética do cidadão do reino é fundamentada na obediência e voluntariedade. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aí ele explica para nós, como eu mostro que sou um cidadão do reino de Deus? Aí ele fala, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem nos guia nessa cidadania? O Espírito Santo de Deus nos guia até nos encontrarmos com Cristo no seu reino. Ele fez a promessa no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Marcador de número 5. Qual a expectativa judaica para o reino de Deus? O que é que os judeus esperavam do reino de Deus? Terceiro tópico. O reino de Deus se completará no futuro. Com respeito a Israel, como nação, Israel rejeitou ao Cristo. Mas o que Deus prometeu a Israel no momento certo se cumprirá. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38, Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então Jesus mostrou que, como nação, Israel rejeitou ao Messias. Mas com respeito ao reino de Deus, também haverá um cumprimento para Israel, não da perspectiva política que eles esperavam, mas no que Deus prometeu a Abraão. Como se completará o reino de Deus no futuro com respeito à igreja? Então vamos ver. Os judeus que tinham a lei deveriam se tornar exemplo para as nações gentias do que significava ser governado por Deus. Ao invés disso, os judeus são denunciados por Paulo pela sua má conduta. Em Romanos 2:24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aos judeus individualmente que creram, Deus deu-lhes o poder de fazer parte do reino de Deus. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Pai chamou a igreja
para que, com o seu estilo de vida de um verdadeiro cidadão do reino de Deus, mostre a este mundo caído o que significa viver sob o reinado divino. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21, versículo 43, está escrito: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E a igreja é esse povo. É o povo que Deus chamou de todas as nações, tribo, raça e língua para fazerem parte do reinado divino, para mostrar a esse mundo caído o que significa viver sob o reinado divino. E o mundo, né? O mundo aqui a gente fala da criação. Todo o universo foi afetado pelo pecado. Os céus e a terra aguardam a redenção divina. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 20 e 21, Paulo escreveu: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, falando de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Quando acontecer a plenitude do reino de Deus, os céus e terra estarão livres de todos os efeitos do pecado. Então, recapitulando, no futuro, o reino de Deus se completará na nação de Israel, Deus cumprindo as promessas que ele fez a Abraão. Deus completará, né, fará pleno o propósito dele com respeito à igreja, e Deus promoverá a reconciliação dos céus e da terra, desfazendo todos os efeitos que o pecado causou no universo. Amém? Marcador 6. O que o reino de Deus proporcionará a Israel, à igreja e ao mundo? Finalmente, a conclusão. A promessa de Deus é que nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será abalado. Esmiuçará e porá a termo a todos estes reinos humanos temporais e falíveis. Todo sistema pecaminoso, mundano, satânico, eles terão um fim. E quem dará esse fim é o reino de Deus. Aí Daniel diz que o reino, o mesmo, será estabelecido para todo sempre. Ele desfará todos os efeitos causados pelo pecado. Nossa transformação de homens perdidos para salvos evidencia a realidade do reino de Deus, enquanto almejamos a transformação completa da criação divina. Então, pela sua maneira de viver, pelo seu modo de viver, como cristão, como cidadão do reino de Deus, você está demonstrando que o reino de Deus, que foi pregado por João Batista, que foi pregado por Jesus Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, esse reino é uma atualidade e ele já governa o nosso coração. E ele já transforma as nossas vidas. E nós almejamos o dia em que ele será pleno, em que ele será completo, que ele vai trazer a redenção completa da igreja, que ele vai abençoar a nação de Israel de acordo com as promessas de Abraão,
e que ele vai redimir os céus e a terra, toda a criação de Deus, e vai promover a liberdade completa dos filhos de Deus. Nós terminamos aqui a 8ª semana. Aí eu quero que você responda aos marcadores e que envie respostas para o meu WhatsApp. Além do mais, eu quero ver o plano de leitura sistemático que vocês estão fazendo do Novo Testamento. Lembrem-se que os alunos que completarem essa 8ª semana, nós faremos uma avaliação. Amém? Assim que vocês assistirem às aulas, responderem aos marcadores, me avisa, aí eu vou fazer uma avaliação e nós vamos continuar em nome de Jesus até nós atingirmos a nossa meta. Pai bendito, misericordioso e eterno, nós te agradecemos e te louvamos por essa maravilhosa semana. Cada pessoa que vai ouvir essa aula, nós abençoamos em nome de Jesus. Que a vida de vocês seja a evidência de que Deus já está reinando no nosso coração e transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.